Oi, gente, bom dia. Eu acabei de acordar, ainda é cedo, mas hoje, como ontem, vai ser um dia corrido. Mas durante a madrugada eu me lembrava de algo muito importante para aqueles que creem em Deus e que sabem que o mal ele está sempre nos rodeando, né? Ao nosso derredor, porque ao nosso redor está os anjos do Senhor. E estando os anjos do Senhor ao nosso redor, nós não somos afligidos, né? Nós não somos atacados diretamente. O que aconteceu, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou começar agora, por esses dias, como vocês sabem, né? Eu tô indo para um mês e 21 dias aqui na plataforma e eu fico vendo, estudando, pedindo a Deus para que Deus esclareça, né? Para que Deus fale o que Ele quer de mim. E Deus, Ele tem mostrado sempre assim e falado sempre para mim como, porque Deus fala para a gente através até mesmo de uma criança, né? Ontem eu estava brincando com as gêmeas e eu estava cantando algo de Deus, eu me recordei, me esqueci agora que eu estava cantando, e eu cantando e ela deitada assim. Gêmeas é uma netinha do irmão da igreja, né? Duas gêmeas. Ela estava deitada assim, conforme eu falava de Jesus, né? Eu cantava e ela dizia sim, 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 né? Falando sim, eu entendi. E aquilo já me alegrou o dia inteiro. Durante todos os dias do dia eu fiquei muito feliz, porque uma criança de 3 anos falar sim, se confirmando, e eu cantava Jesus é, e ela dizia sim, sim, sim. Então isso me alegrou muito. Então ontem, por isso que eu falei, ontem deu tudo certo, graças a Deus no trabalho. Deus cooperou comigo em tudo, graças a Deus. Deixa eu falar para vocês, gente. Vou contar uma coisa rápida aqui, porque eu já estou meio que corrida para trabalhar, né? Para fazer outras coisas. Vou passar na igreja ainda. Gente, um dia nós reunimos para sair assim nas comunidades, sabe? Para poder sair assim, fazendo evangelismo. E cada um pegou um bloco de folheto, a palavra de Deus e saímos. E o pastor disse assim: vai sempre um irmão com as irmãs, não deixa as irmãs sozinhas, que aqui a gente faz assim, sabe? Tipo, vai 3 irmãs e um irmão, ou 2 irmãos e 2 irmãs. E nesse dia eu lembro que tinha 3 irmãos e 2 irmãs, eu e mais 2, que era a esposa dos 2 irmãos e um irmão que era um jovem da nossa igreja. Eu sei que éramos 5. E a gente saiu, sabe? Aí dividiu, cada um foi para um lugar, assim. Um foi para uma rua, outro foi para outra. E nós subimos. E quando a gente chegou lá no alto, de uma rua subindo, lá tinha um lugar, determinado lugar, onde um dos irmãos que estava conosco frequentava antes de aceitar Jesus. E a gente viu que estava tendo alguma coisa lá, porque estava barulho, sabe? A gente viu entrando pessoas lá, e um barulho. E a gente passou falando de Jesus, entregando folheto. Mas claro que a gente, quando chegou naquele lugar, a gente respeitou e ficávamos em silêncio para chegar na casa ao lado,
Viu, gente? Com tudo com decência e ordem, a Bíblia diz. E a gente foi evangelizando e a gente ouvia grito, um monte de coisa lá nesse lugar. Aí ele explicando, eu estive aqui tanto tempo da minha vida nesse lugar. Esse irmão falando, só perdi, só perdi. E parece que a gente fica cego, sabe? Ele falando, conversando com a gente, entregando folheto, glorificando a Deus e falando, Deus me tirou daqui. E ele era uma bênção, esse irmão já dorme no Senhor, tá? Ele faleceu. Era uma bênção, era uma bênção. Eu amava muito sair com ele, com a esposa, evangelizando. Aí tá, a gente andou, gente. Aí a gente passou esse lugar e fomos andando nos vizinhos assim, entregando folheto. E graças a Deus todo mundo recebeu a gente de bom grado. De repente saiu um homem torto, gente. Pensa num homem todo torto, com uma foice na mão e uma enxada. E eu fiquei mais para trás, que eu estava falando com umas adolescentes que estavam brincando de queimada nessa rua. E eu falando com ela, e eles já estavam na frente, um pouquinho só na frente. E quando eu olhei, veio aquele homem assim, correndo com aquela foice, com aquela enxada. E ele dizia assim, todo torto, falando todo torto, sabe? Falando, quem já mais ou menos já deve saber o que tinha nesse homem. Aí ele saiu de lá, todo manifestado, que se diz. Aí eu falei assim, não tinha como eu correr, gente. Você imagina, eu fiquei paralisada. A moça disse assim, corre senhora, falou comigo. Senhora não, corre moça, corre moça. Aí essa irmã que estava na frente com o marido, com os outros dois irmãos, entra nesse portão aí, entra nesse portão, senhora. E tipo assim, gente, não tinha como correr. Ele veio correndo com aquela enxada, com aquela foice, e tipo assim, eu não estava esperando, fiquei paralisada. E eu só clamava assim, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, eu estou aqui fazendo a tua obra. Eu falava assim com o Senhor. E a única palavra que eu proferi foi essa, porque não tinha nem como mais. E quieta, sabe? Fiquei assim paralisada. E as meninas correram. Quando ele chegou, mais ou menos 1 metro de mim assim. Gente, ele estava torto. Mais torto ele ficou. Eu só ouvi o barulho daquelas ferramentas no chão, caindo. E ele caiu de joelho. E aí os irmãos voltou, porque os irmãos estavam parados assim, voltou e começamos a orar por ele, orar por ele, orar por ele, até que era um jovem ainda, devia ter uns 40 e poucos anos, 30 e poucos anos. Ele foi se endireitando, se endireitando, se endireitando, e ficou olhando a gente assim, olhou para aquela ferramenta no chão, e estava assim aéreo, sabe? Eu falei assim, fica em pé, moço, fica de pé, em nome de Jesus. Aí ele, o que aconteceu? O que aconteceu? E a gente estava ouvindo o barulho daquela gente gritando naquela sessão que estava tendo naquele lugar. E eu falei, sabe o que aconteceu? Aquele que cuida de nós nos guardou. Porque você veio como uma corrente de água. Eu falei bem assim, que eu ainda não... Eu devia ter uns 17 anos, era jovem, tá, gente? Bem jovem mesmo na época. Falei assim, você veio incorporado. Falei assim com ele. Só que nós estávamos brindados pelo sangue de Jesus. E quando eu disse assim, ele me assou coisar de novo. Eu disse, mas está repreendido em nome de Jesus, espírito maligno. Daquele lugar que tu saiu, tu volta, mas esse moço não volta mais. Gente, crê em Deus, não crê em mim. Ele começou a olhar para mim e ele dizia assim, Jesus, levantando a mão, Jesus, 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 Jesus. Ele ficou falando, eu falei, pois fala Jesus, que Jesus vai te libertar. Gente, agora eu lembrei direitinho da idade desse rapaz, 42 anos.
porque ele falou que quando ele ia para a igreja, quando ele começou a ir nesse lugar, ele tinha 4 anos que a mãe dele foi, ele tinha 4 anos, porque falaram que o pai dele ia ficar liberto da cachaça lá. Ele tinha 42 anos na época, que ele falou assim, ó, dos 4 anos, minha mãe me traz aqui. Eu tenho 42. Então, quantos anos ele tinha? Lá, 38 anos nesse lugar. Pois naquela tarde de domingo, Deus libertou aquele homem. Dorme no Senhor também hoje. Hoje ele dorme no Senhor. Ele morreu com 70 e poucos anos. Deve ter uns 5, 6 anos, sei lá, que ele morreu. Mas durante esse tempo todinho ele ficou na casa do Senhor. Ganhou muitas almas daquele lugar para Jesus. Ele ganhou muitas almas que estavam naquele lugar, servindo troço imundo com ele naquele lugar, perdendo tudo. Você pensa num povo de miséria. Gente, só miséria. Se você... por que você está falando isso? Eu ia sempre levar cestas básicas junto com o povo lá naquele lugar. Era tudo gente vivia na miséria, mas não saía daquela miséria. Estava lá adorando aquela imundície toda. Tá? As crianças, na época que eu dava aula, as crianças nem chinelo não tinha. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar naquela comunidade, que eu cheguei a trabalhar lá, o meu primeiro salário foi... Eu não tinha como comprar sapato para todas as crianças. Eu e a outra moça, sabe o que a gente fez? A gente pegou o nosso salário para vocês verem. Nós compramos tudo de chinelo havaiana e meia, para dar pelo menos para eles ir para a escola de calçados, porque eles iam, tinha dia que eles iam com chinelo de um, chinelo do outro, já com aquela friagem todinha. Eu falei com a minha colega, pelo menos uma meia vai ajudar. Aí a gente foi numa sapataria, conversamos com o rapaz que era dono da sapataria, e ele disse para mim, ó, vou encomendar, vou cobrar vocês o preço de custo que vier para mim, eu vou passar para vocês. Aleluia. E todas as crianças de manhã, quando nós chegávamos lá, aquele tempo fazia muito frio naquela comunidade. Eles iam de chinelo e de meia e chinelo. E foi assim que Deus começou a trabalhar na minha vida, na vida dessa outra irmã, e nós começamos a trabalhar naquela comunidade. Esse rapaz que foi liberto, que aceitou Jesus, que passou... Eu acho que quando ele morreu, ele era diácono da igreja já. Sabe o que aconteceu? Ele ia lá com a gente evangelizava, a gente ganhou, foi muita gente naquele lugar. Através desse... Por que eu estou contando esse testemunho? Para saber, quando eu falo de entidade, quando eu falo de espírito maligno, aqui é porque eu sei. Porque eu lidei com pessoas incorporadas de frente a frente assim, ó. E só não morri porque Deus me guardou. Porque se não tiver Deus, mata mesmo. Se você não tiver com Deus, você morre mesmo. Mas graças a Deus, os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e os livra e os guarda. Assim foi comigo e com os irmãos que estavam comigo. Beijo, gente. Deixa eu ir trabalhar. Vou passar na igreja, levar o nome do pessoal que eu li ontem. E depois vou trabalhar mais um pouco. Beijinho.